Olá pessoal, tudo bem? Olha só, esse arquivo aqui tem todos os pontos principais do que a gente trabalhou nesse período de distanciamento social no Classroom e no Google Meet até agora, tá? O objetivo é relembrar para vocês verem os principais pontos, mas é interessante também ver outros detalhes de cada assunto. Vocês poderão voltar lá nos arquivos de cada atividade, dar uma olhadinha, tá? Para relembrar, para a gente poder responder um simulado, um exercíciozinho de 10 a 11 questões, tá certo? Para dar uma verificada no que vocês conseguiram realmente aprender, no que conseguiram reter na memória desses assuntos. Então aqui tem a capa, né? English Language, língua inglesa, e a pergunta: Do you speak English? Você fala inglês, né? Só para ilustrar a capa do nosso resumo. O primeiro assunto que a gente viu, ainda no período presencial, foi o Simple Past Tense, que é o passado simples. Em português equivale ao o pretérito perfeito e imperfeito, tá? Então a gente tem aqui, ó, as frases afirmativas com verbos regulares, eles ficam com ed no final. Como exemplo, tem o verbo work aqui e as pessoas da conjugação, tá? I worked, eu trabalhei, you worked, você trabalhou, e assim sucessivamente. Para perguntas, lembrando que a gente tem a palavra did, que ela nessa situação não tem tradução, mas ela serve para mostrar que essa pergunta está com o verbo no passado, né? Did I work? Eu trabalhei. Did you work? Você trabalhou. E assim sucessivamente. Nas negações aqui, ó, a gente usa o didn't. Did not, ou quando a gente junta, fica didn't, né? Que significa o não, e esse não é o não de uma frase que está no passado. Então, I didn't work. Eu não trabalhei. You didn't work. Você não trabalhou. He didn't work. Ele não trabalhou, e assim sucessivamente, tá? Tem outros detalhes aqui, ó, que é o seguinte. É, tem alguns verbos que são irregulares, vejam. E para isso, vocês lembram que a gente trabalhou uma tabelinha na nossa aula dos verbos irregulares. Os regulares é como esse worked aqui, ó, acrescenta d, ed ou ied no final deles. Os irregulares não seguem regra, então cada um tem a sua forma de passado. Ó. Aqui, se vocês puderem aumentar aí a imagem, ó, o verbo buy, escreve B-U-Y, o passado dele é bought, como está aqui na frente. O verbo see, que é S-E-E, que é o verbo ver, o passado dele é saw, S-A-W. São dois exemplos apenas, tá? Mas tem a lista toda lá. Bom, a situação em que esse passado simples é usado. Ele expressa hábitos que aconteceram no passado ou ações iniciadas no passado e foram realizadas no passado, podendo ter o tempo determinado. Quando algo aconteceu no passado e a gente sabe quando, e que geralmente, quase todas as vezes, a gente usa um advérbio de tempo para definir quando isso aconteceu. O que é advérbio de tempo? Ontem, no ano passado, semana passada e etc. Tá bom? Os verbos terminados em Y, eu mostro aqui, ó, quando tem uma vogal antes do Y, como no caso do verbo play, que tem a letra antes do Y, a gente apenas acrescenta o ed, a regra geral que serve para todos os verbos. Agora, quando o Y tem uma consoante antes dele, como por exemplo o verbo try, T-R-Y, o R é uma consoante que está antes do Y, aí nesse caso apenas, nesse caso a gente tira o Y e coloca IED no lugar dele, tá aqui, tried sem o Y, tá certo? Exemplos aqui, ó, do texto Tarsila do Amaral que tinha verbos no passado. São duas afirmações aqui, tá? Ó. In 1917, Tarsila took painting and drawing classes with Pedro Alexandrino. Tá aqui o sujeito Tarsila, ó, o verbo ter aulas de desenho e pintura aqui, ó, ter, o verbo ter que é take, tá aqui, ó, take, passado. O passado dele é took, por isso que tá took aqui, porque ele é um verbo irregular. A gente verifica isso lá na lista. Como é que é ter aulas? É take classes. Aí esse take no passado é took, tá aqui conjugado. Já nessa outra frase tem um verbo regular. In 1922, Tarsila returned to São Paulo and formed the group of five. Em 1922, Tarsila retornou a São Paulo e formou o grupo dos cinco. Nesse caso, o verbo return, ele é regular. Por exemplo, você foi procurar esse verbo lá na lista dos irregulares. Ele não estava lá. Então você conclui, bom, então esse aqui é regular. E como é que eu deixo um verbo regular no passado? Eu coloco ed no final dele.
tá aqui, ó, returned, verbo regular, tá ele conjugado aqui na frase, tá? Então, tem dizendo aqui que esse simple past a gente usa quando a gente fala de um passado definido, né? Ações e acontecimentos que ocorreram em um momento específico, nesse caso aqui, 1917 e 1922, e não se prolongaram até o presente, porque isso é uma situação que ocorre no outro tipo de passado que a gente vai ver mais para frente. Outro assunto que a gente trabalhou foi sustentabilidade, sustainability, e a gente usou o texto da Associação Amor Peixe para falar sobre isso. Esse texto tratava basicamente de handcrafts, de artesanato, tá? Mostrava que para trabalhar com artesanato é preciso creativity, criatividade, tem aqui essas imagens para a gente memorizar bem o significado dessa palavra. Essa criatividade tem que levar em consideração o environment, o meio ambiente, né? Para a gente não agredir o meio ambiente, para a gente não explorá-lo de forma irresponsável. E aí a gente acaba produzindo o Sustainable Handcrafts, o artesanato sustentável, né? Sustainable quer dizer sustentável. A ideia é produzir artesanato sustentável. E o que é sustentável? É aquilo que nem explora demais os recursos naturais do meio ambiente, de forma a acabar com eles, nem agride o meio ambiente, nem polui, nem suja, nem agride de alguma forma o meio ambiente. A gente faz isso de forma responsável, por isso sustentável, porque o meio ambiente pode se sustentar sem ser destruído. E aqui a gente tem a palavra handicrafts, novamente, para lembrar que é artesanato, com essa imagem, né? E aqui waste materials, que quer dizer materiais recicláveis ou resíduos. São aqueles materiais que normalmente iriam para o lixo, virariam lixo, mas a gente pode reaproveitar, como essas caixas de papelão, e transformá-los nesses objetos, por exemplo. Bom, então aqui estão os profissionais que produzem os handicrafts, os artesanatos. Quem são? Craftswoman, a artesã, né? E o craftsman, o artesão. Tem aqui ó, um cara esculpindo as estátuas e essa senhora produzindo algo com uma espécie de crochê, alguma coisa assim. Eu não sei dizer bem que modalidade de artesanato é essa. Bom, mas para você produzir artesanato com qualidade, para você melhorar a qualidade da sua produção e também aprender coisas a respeito de como preservar o meio ambiente, você pode participar de Capacity Building Courses. Capacity Building Courses, cursos de capacitação. São aqueles cursos que ajudam esses profissionais a melhorar a qualidade da sua produção, né, inclusive com a preocupação com o meio ambiente. Então tá aqui uma imagem de um Capacity Building Course. O cara tá aqui ó, com os slides, dando um curso para esse pessoal, esses artesãos aqui. E com isso, melhorando a qualidade da sua produção, vai gerar income, né? Vai gerar renda, gerar dinheiro no bolso, né? Income. São termos que a gente aprendeu trabalhando esse tema de sustentabilidade no subtema artesanato. Depois a gente viu o Present Perfect, que é outra forma de conjugar verbos no passado em inglês. Só que agora dentro de outra situação diferente da que a gente viu no Simple Past. O Simple Past, tem aqui, só lembrando aqui em verde, ó, falaremos sempre sobre uma ação no passado que teve fim. Já no Present Perfect, aí tem os usos aqui, ó. Uma coisa que aconteceu no passado recente, que acabou de acontecer, é uma situação que você vai conjugar o verbo no Present Perfect. Um passado com tempo não determinado, quando a gente não sabe quando a coisa aconteceu, quando a gente não menciona, não enfatiza o momento que a coisa aconteceu no passado, e um passado que ainda continua no presente. Uma coisa que começou a acontecer lá atrás, em algum momento do passado, mas continua acontecendo até agora, ou tem efeitos até agora no presente. São as três situações do Present Perfect. E como é que ficam as frases conjugadas no Present Perfect? Embora tenha esse nome presente, tá, gente? Ele fala de coisas que aconteceram no passado. O sujeito, né, vai conjugar o verbo auxiliar have ou has, tá o has aqui em cima, ó, have ou has, e o verbo que vem em seguida vai ficar no particípio, tá? Como é que um verbo fica no particípio em inglês? Se ele for regular, aquela mesma regra, ed no final dele. Se não for regular, você vai olhar como é o particípio desse verbo na lista dos verbos irregulares. Bom, mas se é uma das coisas que a gente tem sempre que usar é have ou has, quando usar um e outro? Aqui em cima, ó, em laranja, aqui, ó, o has é usado quando o sujeito dessa frase, o sujeito que vai conjugar esse has é he, she ou it, ele ou ela, ou qualquer outro equivalente que pode ser substituído por ele ou ela, tá certo? Nesse caso, a gente vai usar a forma has. Quando não for o sujeito ele ou ela,
aí a gente usa have. Aí a gente tem alguns exemplos aqui, ó, que eu tirei de um texto que a gente trabalhou. Sarah, aqui quem está falando é Mike. Sarah, I have read on the newspaper that 6 in 10 drivers have lost concentration because of mobile phones. Deixa eu só ajeitar esse M aqui, que não é M, é N. Aí não está deixando editar agora. Agora sim. Bom, então, a gente tem aqui o sujeito ó, I, certo? Que é o sujeito da frase. O have ou has. Aqui ficou have porque o sujeito não é terceira pessoa, não é ele ou ela. Então ficou have. E o verbo no particípio do verbo ler, né? Eu fui olhar na lista dos verbos irregulares, vi que era read. Então ficou I have read, eu li, né? Have read a gente traduz como li, o passado do segundo verbo. Esse não é traduzido, é só auxiliar. Então eu li no jornal que 6 em 10 motoristas have lost concentration. Lost é perder, então have lost perderam a concentração por causa dos telefones celulares, telefones móveis. Então em frases afirmativas, ó, sujeito, have, verbal e o verbo no particípio, o verbo principal. Se for has, então no lugar de have aqui seria has. E em perguntas como fica? É só inverter o sujeito e o have e o has, ó. Have you read about that, Sarah? Você leu sobre isso, Sarah? E negação, como é? Fica haven't ou hasn't, né? Se você usar a forma has. Pode ser também have not ou has not. E ela respondeu aqui, ó, Sarah, no, I haven't. Não, eu não li. Aí Sarah diz, but I have studied about the problems caused by mobile phones since 2010. Mas eu, I have studied, estudei sobre os problemas causados pelos telefones celulares desde 2010. Aí quando você diz, peraí, desde 2010 é um fato que aconteceu lá atrás e vem acontecendo até agora. Então a tradução aqui não vai ficar eu estudei não, porque não vai combinar com o desde. Vai ficar eu estudo sobre problemas causados por celulares desde 2010. Começou no passado e vem até agora. Isso aí é o básico do present perfect. Agora aqui, ó, outro tema que a gente estudou, consumismo e consumo consciente. Tinha aquele texto lá de fazer casaco de peles com esses animaizinhos, né, que precisa matar muitos deles, né, no caso, ó, ele diz aqui, apenas pense, você só precisa de mais 29 para fazer um casaco. Você precisa desse aqui e mais 29 para fazer um único casaco. Então, qual era a postura do autor nesse texto que falava sobre consumismo, para que a gente consuma de forma responsável? Era, se você está pensando sobre comprar uma pele, né, um fur, que no caso é um casaco de pele, don't, ele usa o não no presente. Ó. A gente viu ali o não no passado, que era didn't, e aqui o não do presente. Não, não compre. Because, no matter how many reasons you have for wanting one, there are 30 good reasons not to. Ou seja, por que ele está dizendo para você não comprar um casaco de pele? Porque não importa, no matter, não importa quantas razões você tenha para querer um, há 30 boas razões para não querer. Qual é as 30 boas razões para não querer? É os 30 animais que vão ter que morrer só para fazer um casaco de pele. Tá? Essa era a ideia do texto. Vindo aqui para outro tema foi a empatia, e a gente usou a música Empathy, que significa empatia, da cantora Alanis Morissette. Aqui tem algumas palavras que têm a ver com empatia, ó. Compaixão, tá? Presença, eu escuto você, ouvir sentimentos, né? Empatia que é aquela coisa de se colocar no lugar do outro, e não só se colocar, mas dar apoio, mostrar compreensão, não julgar, né? Mostrar que entende a pessoa. Eu peguei alguns trechos da música que nós trabalhamos lá no Google Classroom, botei aqui com a tradução. Vocês podem dar uma olhadinha na música novamente, mas principalmente esses trechos que é o que eu vou colocar no nosso simulado. Outra coisa que a gente viu foram as sequence words. Esse assunto é bem fácil. São só essas palavrinhas, ó, first, que quer dizer primeiro, firstly, primeiramente, ou seja, palavras para iniciar uma sequência de coisas, uma história que você vai contar em sequência, dizendo primeiro, em segundo, terceiro lugar. Aqui, para dar prosseguimento à sequência, a gente tem as opções second, secondly, né? A gente tem so, que significa então, next, em seguida, after that, depois disso. E para dizer a última coisa dessa sequência de coisas que a gente está falando, eu posso usar finally ou lastly, que significa finalmente ou por fim. Aí a gente tem um exemplo aqui, ó. Vocês podem olhar no arquivo lá. To enter this video classes in Google Meet, first click the link. Ou seja,
para entrar nas videoaulas do Google Meet, primeiro clique no link. É dando as instruções de cada coisa que você tem que fazer para entrar nas videoaulas. Primeiro, clique no link. Aí, em segundo, faça isso. Então, faça isso. Finalmente, faça isso. Aqui embaixo tem a tradução, vocês podem conferir melhor. Então, é só para saber usar essas palavras no lugar certo, na situação correta. Em primeiro lugar, segundo, em seguida, depois, finalmente, tá certo? E, por fim, a gente tem o past continuous. É uma outra forma de falar de coisas no passado. Mas você aqui passa a ideia de que a coisa estava em desenvolvimento, estava acontecendo. Para isso, você precisa sempre de um sujeito, né? Que aqui a gente tem um exemplo, ó, you, we, they, que são pronomes pessoais, mas podem ser outros tipos de sujeito também. Aí depois você vai usar o verbo to be na forma do passado, were ou was, tá aqui, ó, as duas em azul aqui, ó, was ou were. E depois o verbo principal da frase com ing, que é um gerúndio. É aquela terminação dos verbos indo, endo, ando. No caso do verbo correr aqui, fica correndo. E no caso do verbo estudar, fica estudando. Então ficaria aqui, ó, you, você estava correndo. Aqui embaixo, I was studying, eu estava estudando. Né? Aqui está dizendo que o past continuous em inglês não se usa com esses verbos aqui, ó. Com eles não usa isso aqui. Você usaria o passado simples normal. Dizendo que é formado pelo past, né? Do was e were do verbo to be, né? Vai funcionar como auxiliar, seguindo de um verbo com a forma ing, tá? O verbo principal. A gente viu que a gente pode falar de dois acontecimentos quando um já estava acontecendo e o outro começa a acontecer, tem aqui esse exemplo, e também de ações que estão acontecendo simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo. Como é que é isso na prática? Olha só. I and my father were traveling to Campina Grande. Eu e meu pai, é o sujeito, estávamos, verbo to be, viajando, com ing, ó, é o verbo principal, para Campina Grande de carro quando a cow, uma vaca, crossed the highway. Uma vaca cruzou a rodovia, a estrada. Então aqui a gente não tem mais passado contínuo, que é esse assunto aqui agora. A gente tem os passados simples, o simple past. A vaca cruzou, cow crossed. Aqui a gente tem passado contínuo. Eu e meu pai estávamos viajando. Então, esse fato já estava em desenvolvimento, eu e meu pai estávamos viajando, isso estava acontecendo quando esse outro fato aconteceu, entrou no meio da primeira ação, ó. A vaca cruzou a estrada. Agora essa outra situação, ó. The mayor was trying to speak. O prefeito é o sujeito, estava é o auxiliar to be, trying, tentando, é o verbo principal com ing. O prefeito estava tentando falar enquanto the people were protesting. Enquanto as pessoas, que é o sujeito, were, verbo to be auxiliar, protesting, protestando, né? Sujeito, verbo to be, verbo principal com ing. Nesse caso, as duas coisas estavam acontecendo ao mesmo tempo. Enquanto o prefeito estava falando aqui, o povo estava protestando ali. As duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Diferente dessa ação, que quando a família estava viajando aqui no carro, aí a vaca cruzou a estrada. Essa ação estava acontecendo, depois essa começou a acontecer. São formas de usar o past continuous, o passado simples, tá? Então, espero que vocês deem uma revisada nesse arquivo e a gente posteriormente vai fazer o simulado sobre essas questões, sobre esses pontos aqui, tá? Tchau para vocês e até a próxima.